Oi, pessoal! Sabe, no mundo do trabalho, a gente ouve muito sobre a habilidade técnica, né? Mas a verdade é que, enquanto o currículo abre a porta, são as nossas atitudes que definem o jogo lá dentro. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em 4 habilidades que, sério, transformam qualquer profissional num verdadeiro protagonista da própria carreira. Bora lá? Olha só, no fundo, toda a carreira se resume a uma escolha bem simples, que está aí na tela. De um lado tem o passageiro. É aquela pessoa que, as coisas simplesmente acontecem com ela, sabe? Foca na tarefa e se algo dá errado, a culpa é sempre de outra pessoa. Do outro lado, tem o protagonista. Essa pessoa não, ela é dona do resultado. O foco dela, encontrar a solução, não a desculpa. A pergunta que fica é, no dia a dia, qual dessas duas posturas está guiando as nossas ações? Então, o nosso roteiro para construir essa mentalidade de protagonista é esse aqui. A gente vai passar por 4 pontos essenciais. Primeiro, ser dono do próprio trabalho. Depois, como gerenciar as nossas reações. O terceiro ponto é sobre se comunicar com clareza. E para fechar, como não apenas sobreviver, mas prosperar com as mudanças. Vamos começar pelo alicerce de tudo, né? Ser dono do próprio trabalho. E a palavra-chave aqui é accountability. É um termo que a gente ouve bastante, mas que vai muito, muito além de só ter responsabilidade. É sobre ter uma mentalidade de dono, sabe? De ser a pessoa que garante o resultado final, não só que executa uma pequena parte do processo. Accountability é uma daquelas palavras que não tem uma tradução exata em português, mas a ideia é bem clara. Pensa assim, responsabilidade é fazer a sua parte. Accountability é garantir que o todo funcione, é ser proativo. É a diferença entre dizer, fiz o que me pediram, e eu me certifiquei de que o objetivo foi alcançado. É basicamente o que transforma um passageiro no piloto do próprio projeto. E aqui está a virada de chave, preto no branco. É sair do eu fiz a minha parte e ir para o eu garanti o resultado. Parece só uma troca de palavras, né? Mas não é. É uma mudança gigantesca de postura, de atitude e, claro, de impacto no final das contas. Olha que exemplo prático. Imagina a cena. O sistema do cliente cai bem na hora de entregar um relatório. O passageiro faz o quê? Levanta os braços e fala, o sistema deles caiu, não tem o que fazer, a culpa é deles. Fim de papo. Já o protagonista, ele vê o mesmo problema, mas a reação é outra. Ele liga para o TI do cliente, procura um jeito alternativo, talvez um e-mail, e entrega no prazo. O foco dele não é achar um culpado, é achar uma solução. Ele sabe que o resultado é dele e não vai deixar um imprevisto estragar tudo. Beleza, então a primeira ferramenta está na mão, mas de que adianta ter essa mentalidade de dono se na primeira pressão a gente explode? Aí entra a nossa segunda habilidade, gerenciar as reações. E para isso, a gente vai falar de inteligência emocional. Inteligência emocional no dia a dia do trabalho é basicamente isso. Criar um espaço, um amortecedor mesmo, entre o que acontece e como a gente reage. Ninguém está falando para não sentir raiva ou frustração, isso é humano. A questão é, o que a gente faz com esse sentimento? É essa capacidade de gerenciar a emoção que muitas vezes faz toda a diferença para quem realmente cresce na carreira. E aí vem outra virada de chave fundamental. É abandonar de vez aquela desculpa do eu sou assim mesmo, tenho pavio curto. Não. É trocar isso por eu gerencio o meu comportamento conforme a situação pede. Percebe a diferença? Uma é uma sentença, um destino. A outra é uma escolha consciente. É sobre ter controle. Pensa numa situação clássica. Falta meia hora para entregar um projeto e chega um feedback pedindo para mudar tudo. Quem nunca, né? Sem inteligência emocional, a reação é imediata. Raiva, uma resposta atravessada e o trabalho sai de qualquer jeito por pura frustração. Agora, com a inteligência emocional, a pessoa sente a raiva, claro, mas ela respira fundo, talvez pegue um café e só depois volta para fazer as mudanças com profissionalismo. No fim, ela não só entrega um bom trabalho, como também preserva a relação com a equipe. Ok, a gente já é dono do resultado e sabe controlar as emoções. Qual o próximo passo? Saber se comunicar. E aqui entra a nossa terceira ferramenta, a comunicação assertiva. É sobre falar o que precisa ser dito da forma certa. Ser assertivo é andar numa linha de equilíbrio. Não é ser grosso, gritando com todo mundo, mas também não é engolir sapo e não falar nada. É ser claro, objetivo e respeitoso. É a habilidade de tratar um problema diretamente com quem pode resolver, em vez de, ficar de fofoquinha no corredor. Aliás, a assertividade é o melhor veneno contra essa tal de rádio corredor que só atrapalha. A grande mudança de mentalidade é essa, é parar de falar dos outros e começar a falar com os outros. É simples assim.
É pegar aquela reclamação que não leva a lugar nenhum e transformar numa conversa produtiva focada em resolver o problema. Esse caso é perfeito para entender a diferença. Imagina uma equipe com um chefe que é complicado, agressivo. A turma que só reclama e fofoca faz o quê? Se junta na hora do almoço, reclama, a moral do time vai lá para baixo e nada muda. Agora, a abordagem assertiva é diferente. A pessoa documenta os episódios, com fatos, datas, leva o problema para o canal certo, como o RH, ela transforma a fofoca em dados. E aí sim, a empresa tem como agir e resolver a situação de verdade. E chegamos à nossa última habilidade. E olha, no mundo de hoje, talvez essa seja a mais importante de todas: a adaptabilidade. E não é só sobre aguentar a mudança, não. É sobre usar a mudança a seu favor. A gente já ouviu isso, né? A inspiração vem lá da biologia. Não é o mais forte que sobrevive, é quem melhor se adapta. No trabalho é exatamente a mesma coisa. Ser adaptável não é só ficar quieto e aceitar o que vier. É ter agilidade para aprender coisas novas, para se livrar do que não funciona mais e para mudar de direção rapidinho quando precisa. Há essa frase: se tem uma frase que enterra qualquer inovação é essa aí. Mas a gente sempre fez assim. A virada de chave da adaptabilidade é jogar essa frase no lixo e no lugar se perguntar: ok, como a gente pode fazer isso melhor agora? É tirar o foco da resistência e colocar na oportunidade. Mas um cenário super comum. A empresa decide trocar um software que todo mundo usava. O profissional resistente faz o quê? Reclama. Diz que o antigo era melhor, demora para aprender e a produtividade dele despenca. Já o profissional adaptável, ele enxerga uma chance ali. Ele já começa a fuçar na ferramenta nova, aprende rápido e quando vê, está ajudando os colegas que estão com dificuldade. Ele não só se adaptou, ele virou a referência no assunto. Então, resumindo a ópera, ser protagonista é fazer essas 4 trocas de mentalidade. É trocar o fiz a minha parte pelo garantir o resultado. É trocar eu sou assim pelo eu gerencio o meu comportamento. É trocar a fofoca pela comunicação direta. E, finalmente, é trocar o sempre foi assim pela pergunta: como a gente pode fazer melhor? E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Pensa no próximo grande desafio que vai aparecer no seu trabalho. Diante dele, a escolha vai ser sua. Vai ter uma ótima desculpa na ponta da língua ou vai ter uma solução na mão. No fundo, é essa decisão que separa os passageiros dos protagonistas.